Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Objetivos da aula de hoje, então: compreender a importância da criação de modelos para a ciência, conhecer as características do modelo atômico de Dalton e conhecer as limitações do modelo atômico do Dalton e praticar o conhecimento com atividades. Vamos começar? Os questionamentos da aula de hoje. Você sabe qual é a importância dos modelos para as ciências? Você lembra qual é o conceito de átomo? Você sabe descrever o modelo atômico de Dalton? Então essas são perguntas que vamos responder durante a aula de hoje. Então os modelos atômicos que vamos estudar são do Dalton, do Thomson, do Rutherford e do Bohr. Hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase ao modelo atômico do Dalton, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Mas antes de falar do modelo do Dalton, vamos falar um pouquinho sobre modelo científico. Então, o modelo científico é uma representação abstrata, conceitual, gráfica ou visual de fenômenos, sistemas ou processos com o propósito de analisar, descrever, explicar, simular, explorar, controlar e predizer fenômenos ou processos. Então, a parte de se fazer modelos científicos é muito importante para todas as ciências. É através de modelos que os cientistas conseguem trazer conceitos muito complexos e difíceis, mais próximos de todo mundo. Então, aqui a gente tem um exemplo do modelo atômico lá, do Rutherford, do Bohr, que é o que a gente vê muito aí nos nossos livros didáticos, que mostra lá os elétrons e suas órbitas, né, os prótons e os nêutrons dentro do núcleo. Temos aqui uma representação, então, que é um modelo científico de uma célula animal, onde a gente consegue ver ali todas as partezinhas que compõem a célula. E aqui a gente tem um desenho que exemplifica o DNA. Todas essas representações são tratadas como modelos e os modelos são importantes para a gente conseguir compreender os conceitos estudados e desenvolvidos pela ciência. Sem os modelos científicos, ficaria muito difícil a gente descrever os fenômenos que os cientistas observam nos laboratórios mundo afora. E o átomo? O átomo é a menor partícula que compõe um elemento químico ou que compõe a matéria, composta pelo núcleo, cujo interior está repleto de prótons e nêutrons e por elétrons que estão ao redor deste mesmo núcleo. Então essa aqui é uma definição mais atual do que significa o átomo, mas de maneira mais simples e que vem carregado aí desde as épocas lá dos nossos filósofos. O átomo, então, é a menor parte de uma matéria. E aí, do grego, a gente tem o a como um prefixo negativo, não, e tomo significa divisão. Então, que não se divide, essa é a origem do termo, da palavra átomo. Os conceitos, então, do átomo, vamos falar um pouquinho do histórico, certo? Então, o Demócrito, lá 5 séculos antes de Cristo, já estava pensando sobre o átomo. Ele defendia a ideia de que a matéria poderia ser partida em pedaços bem pequenininhos que seriam invisíveis a olho nu, e esses pedacinhos, então, seriam indivisíveis, e é dele que se atribui o uso do termo átomo. Mais para frente um pouquinho, a gente tem o filósofo grego Aristóteles, que, entre outras coisas, também falou um pouquinho sobre como a matéria se forma, como as coisas do nosso universo se formam. Diferente do Demócrito, o Aristóteles não acreditava nessa divisão aí do átomo, ele não era um atomista, por se dizer. Ele acreditava, então, que as partículas tinham um limite para essa pequenez dela e que a matéria era contínua e não descontinuada como o Demócrito achava, que tinha então espaços ali entre essa matéria. Para o Aristóteles, tudo à nossa volta era formado por 4 elementos, que eram terra, ar, fogo e água, e dentro disso ainda teria um fluxo aí que eles chamavam de força vital, que se modificava para unir os diferentes elementos que a gente tem aí. Então, os estudos do átomo e da composição da matéria remontam aí a esse tempo. E aí a ideia do Aristóteles perdurou por muitos séculos, até a gente chegar lá no século XVIII e aí ter os primeiros modelos mais modernos e as primeiras teorias modernas, então, sobre o átomo.
O primeiro a pensar a respeito disso foi o John Dalton, que foi um químico, meteorologista e físico inglês, que além de estudar o átomo, também descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida como daltonismo, e ele mesmo, Dalton, tinha essa dificuldade, que é de enxergar as cores. Ele também fez teorias sobre o vapor da água e das misturas gasosas, e estudando esses vapores, ele começou então a pensar como os átomos seriam. Ele elaborou também a primeira tabela de pesos atômicos e o seu nome então ficou famoso e entrou para o hall da ciência como a primeira teoria atômica moderna, e agora a gente vai olhar aí com detalhes o que a teoria dele falava. Dalton também elaborou um sistema de símbolos com a finalidade de organizar os elementos e suas respectivas reações químicas. Então, antes do Dalton, a gente tinha lá a fase dos alquimistas, onde a química se misturava com a ciência, e eles tinham muitos símbolos aí para representar as coisas. O Dalton também criou os próprios símbolos e para os elementos e para o que ele achava aí que eram substâncias, ok? Nem todas as definições aqui do Dalton estão corretas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Presta atenção para esse símbolo da água que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, sobre o modelo atômico do Dalton, ele possui os seguintes princípios. Primeiro, os elementos são formados por pequeníssimas partículas, os átomos. Todos os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. Os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento, e os que diferencia são suas massas relativas. Então, dentro dessas premissas aqui, o Dalton acertou praticamente tudo. Todos os átomos de um elemento são iguais entre si, então todos os átomos de carbono são iguais. E os átomos de carbono são diferentes lá dos átomos do hidrogênio, por exemplo. E a gente sabe então que a matéria é formada por partículas que são os átomos. Aí ele diz mais. Os átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outros elementos, formando átomos compostos. Um dado composto possui sempre o mesmo número relativo de tipos atômicos. Aí o Dalton já se confundiu um pouquinho com o que a gente sabe hoje. Mas tem que pensar que ele está lá no século XVIII e não tinha os recursos que temos hoje. A gente sabe que os átomos se combinam para formar substâncias e não átomos compostos. Aí ele fala o seguinte: os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Uma reação química simplesmente altera o modo do agrupamento dos átomos. Então agora, hoje a gente sabe que o átomo tem dentro dele outras partes, ele não é indivisível como ele falava, e os processos químicos podem sim alterar. A gente vai ver aí que a carga dos elétrons ali pode se trocar na forma das substâncias. E aí, a teoria do Dalton não apenas explicava como eram os átomos, mas também como eles se combinavam. Então, ele estava tentando explicar como as substâncias se formavam. Átomos do mesmo elemento se repeliam e os elementos diferentes que possibilitam afinidade se atraíam. Hoje em dia, a gente sabe que alguns elementos têm mais afinidades com outros e formam lá as substâncias. E ele tinha uma regra que era a regra da máxima simplicidade. Então, ele achava que a maneira mais simples de se formar era os compostos serem binários, ou seja, um átomo de um e um átomo de outro para formar o que ele dizia que era o átomo composto. E aí a fórmula da água para o Dalton seria HO, um hidrogênio e um oxigênio. Hoje a gente sabe com as teorias modernas que a fórmula da água não é assim, é H2O, são 2 hidrogênios para um oxigênio. Mas a ideia, a princípio, do Dalton aí não é de todo errado. Os átomos com afinidade se combinam e formam o que a gente chama de substância. O modelo atômico do Dalton, conhecido como modelo de bola de bilhar. Então, ficou esse modelo aí, bola de bilhar, porque para ele o átomo pode ser imaginado como uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível e indivisível. E aí a bola de bilhar tem essas características aí, né, de ser esférica, maciça, difícil de ser dividida, difícil de ser destruída, e aí ficou como modelo para o átomo do Dalton. Agora, quais são as limitações, então, do modelo dele? Não previa a existência das subdivisões atômicas, que hoje a gente conhece, né, que são os prótons,
os nêutrons e os elétrons. Não conseguiu explicar a condução elétrica dos metais e na solução salina a possibilidade da eletrólise, então ele não conseguiu explicar isso. Não explica a existência dos isótopos, ou seja, que são aqueles que têm os números de prótons iguais, e não admite que os átomos podem ser alterados nas reações, que é o que a gente falou antes sobre a perda ou ganho de elétrons quando a gente tem reações químicas e aí a formação das substâncias novas nessas reações. Vamos fazer a primeira atividade do dia? Explique por que o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Explique por que o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar. Então, a teoria atômica de Dalton descreve o átomo como uma partícula esfera, maciça e indivisível. E essas características são representadas pela bola de bilhar, que é esférica, maciça e muito difícil de ser quebrada, e por isso ela foi escolhida então para representar o modelo atômico do Dalton. Vamos para a atividade 2? A combustão do gás olefiante, que produz óxido carbônico e água, pode ser representada por meio da seguinte equação química. Como o modelo atômico de Dalton explica a conservação de massa nessas transformações, e aqui a gente está usando então os símbolos lá desenvolvidos pelo Dalton para fazer essa reação. Quero saber a resposta de vocês.
Então, como o modelo atômico do Dalton explica a conservação de massa nessas transformações? Vale lembrar que na época do Dalton, que ele estava fazendo esses estudos, ele já conhecia a lei da conservação das massas do Lavoisier, que nós já estudamos, e a lei do Proust. Então, ele era de acordo com essas leis desses outros cientistas. E aí fica o seguinte, segundo Dalton, os átomos presentes nas substâncias e reagentes se reagrupam para formar o produto, e aí a gente pode ver que ele tem os símbolos, tem um círculo com a bolinha pintada de um lado, tem um do outro. O círculo inteiro preenchido tem um de cada lado e os círculos vazios aqui tem 2, e aí ele está conservando então os símbolos dele e dessa forma ele está conservando as massas, como a gente já sabe lá na lei de Lavoisier, ok? Atividade 3 agora. Quais as limitações do modelo atômico de Dalton? Agora é com vocês.
quais as limitações do modelo atômico de Dalton. Então, o modelo de Dalton não previa a existência de núcleo, prótons e nêutrons, nem dos elétrons nos átomos. Por isso, o modelo não é capaz de explicar a condução da eletricidade e também o processo da eletrólise. A eletrólise acontece uma descarga elétrica numa solução e aí ela separa os íons. Esse é o processo da eletrólise. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Trouxe uma reportagem aqui para vocês. O átomo extinto revela segredos dos primórdios do sistema solar. Os cientistas conseguiram utilizar o nióbio 92 extinto na forma de cronômetro, com o qual conseguiram datar eventos ocorridos no sistema solar primitivo há aproximadamente 4,57 bilhões de anos. Agora que os cientistas compreenderam com mais precisão o quão abundante era o nióbio 92 nos primórdios do sistema solar, eles podem determinar melhor a localização da formação desses átomos e da origem do material que forma o nosso Sol e os planetas. Então, mais ou menos na mesma ideia da datação de carbono que é usada nos artefatos arqueológicos como fósseis, que eles conseguem observar o quanto o carbono deixou de existir nessas peças, esse cronômetro aí do nióbio consegue então trazer informações sobre o começo do nosso sistema solar e aí para a gente compreender melhor como aconteceu toda a formação do nosso planeta. Na aula de hoje, compreendemos a importância da criação de modelos para a ciência, conhecemos as características do modelo atômico de Dalton, conhecemos as limitações do modelo atômico do Dalton e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!